Gênesis capítulo 3, verso 10. Quarta-feira nós estivemos aqui e eu trouxe uma palavra pessoal para as poucas pessoas que vieram na quarta-feira. E depois conversando com algumas pessoas, falou: pastor, eu só tinha que pregar aquela palavra tal, porque eu achei uma palavra muito boa, até para a gente ouvir de novo. Falei: eu não tenho problema com essas coisas não, gente. Mensagem para mim é mensagem de boa. Mas depois analisando direitinho, eu falei: não, realmente, eu penso que essa seja uma palavra que ela precisa ser replicada, porque algumas verdades das Escrituras, elas precisam ser replicadas constantemente, para que a igreja de Cristo ela possa ser edificada. Eu só gostaria de mudar o tema que eu trabalhei aqui na quarta-feira, que eu falei quarta-feira sobre a síndrome de Adão, e hoje eu quero falar sobre a maldição de Adão, que tem a mesma conotação no que diz respeito à história. Bem, Gênesis capítulo 3, não vai embora, porque ao final desse culto, eu quero te mostrar um vídeo muito importante para nós. Gênesis capítulo 3, verso de número 10. Vai encontrando aí, só para a gente lembrar o que está acontecendo em Gênesis capítulo 3, verso 10. A queda do homem. A primeira vez que o homem foi tentado e caiu. Todo momento em que a serpente está no jardim, aí ela desenvolve um diálogo com Eva, que consequentemente é induzida a comer do fruto, come do fruto, dá para o seu marido e eles caem. No verso 10 nós vamos ter o encontro de Deus com Adão. E o diálogo que se desenvolveu depois da queda. Essa noite, eu temo que eu vou quebrar alguns paradigmas de algumas pessoas que criaram ideias religiosas a respeito da relação entre a voz de Deus e o homem. Penso que essa noite, talvez eu vou ter que mexer em algumas estruturas, e talvez você fique bravo comigo, mas antes de você querer me atropelar lá no portão, quando eu ficar esperando todo mundo passar, volta para tua casa, leia as Escrituras. Pense sobre tudo que foi dito aqui e analise se o que eu estou falando aqui é uma verdade de Deus ou não. Se você achar que eu estou mentindo, domingo que vem você me atropela, beleza? Eu tenho convicção daquilo que eu falo. Gênesis capítulo 3, verso número 10. Deus apareceu no jardim e Adão vai conversar com Deus. O texto diz assim, de Gênesis capítulo 3, verso 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão, com a queda, não perdeu o céu. Como assim, pastor? Porque o céu não tinha sido prometido para o homem ainda. A função de Adão, obrigado querido, era cultivar a terra e proteger a terra. Era administrar o jardim. Portanto, ele não poderia ter perdido na queda aquilo que ele nunca teve: direito de morar no céu. Adão não teve isso. Mas a queda tirou do homem a posição de governante sobre a terra. E como é que nós sabemos disso? No primeiro encontro entre Jesus e Satanás, lá na tentação do deserto. Em meio a toda a tentação, Satanás disse para Jesus: todos estes reinos a mim foram dados, eu os dou a quem eu quero. Na verdade, Deus nunca entregou os reinos nas mãos de Satanás, mas a omissão de um governante fez isso. O homem, desde a queda, perdeu tanto da autoridade que ele recebeu de Deus, que aquilo que ele foi chamado para poder administrar e governar, passou a governá-lo. Faça uma análise sincera do que eu estou lhe dizendo.
Grande parte daquilo que está na natureza hoje governa o ser humano. A cevada, que faz a cerveja, governa muita gente. A cana-de-açúcar, que faz a bebida destilada, ou parte dela, governa o ser humano. A folha da cocaína, a folha da maconha, governa seres humanos. O grande problema do vício é que aquilo que Deus chamou o homem para dominar, passou a dominá-lo. Por isso, uma das grandes consequências da queda foi a perda da posição do homem sobre a criação. Ele não consegue mais governar da maneira como foi criado para governar. E como nós não conseguimos mais governar o mundo criado, decidimos então tentar governar uns sobre os outros. E por isso a briga ficou muito pior. Porque nós não fomos chamados para mandar uns nos outros, fomos chamados para cumprir missões. E todo conflito começa quando você tenta fazer alguém viver aquilo que ela não foi chamada para viver. Então Adão não perdeu o céu, mas ele perdeu a autoridade sobre o mundo criado. Outra coisa que nós estamos lendo no texto, e isso é importante você entender: a queda não tirou do homem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Deus nesse texto não está falando com um homem obediente, está falando com um homem caído. Deus está falando nesse texto com um homem que cometeu uma transgressão, um pecado. Deus nesse texto está falando com um homem que cometeu um grande erro. Aliás, o grande erro desde a queda começou nele. Portanto, nós criamos ideias religiosas de que Deus só pode falar com uma pessoa se ela estiver numa dimensão de extrema santidade. Alguém que esteja vivendo uma vida completamente reta. Alguém que esteja vivendo lá no santo do santo. E a ideia religiosa passou a ser algo tão sério que tem gente que acredita que Deus só fala com pastor, só fala com profeta, só fala com apóstolo, Deus só fala com evangelista, Deus só fala com intercessor, Deus só fala com gente que está vivendo lá no santo do santo. E isso é uma grande mentira. Porque se Deus tirasse do ser humano a capacidade de ouvir a sua voz, ele não poderia ser guiado novamente para o caminho da salvação. Procure ouvir as histórias da maioria de nós. Muitos de nós fomos para a igreja não porque estávamos lendo a Bíblia, encontramos um versículo e nos convertemos, como aconteceu com Lutero. Não foi isso. Alguma coisa disse para nós: vá para a igreja, vá buscar Deus. A voz de Deus ecoou em nosso espírito. Eu posso estar aqui pregando neste momento, passar lá na rodovia um andarilho, com uma vida toda bagunçada, e no momento que eu estou aqui falando, essa voz que sai daqui é a voz que pode levá-la a uma conversão e transformação de vida. Portanto, quem foi que disse que Deus não fala com o homem caído? Ele fala. Fala para o teu irmão: Deus fala. Todo tempo Deus fala. Agora, a maneira como Deus fala, ela se diverte. Deus pode falar no sonho, Deus pode falar através de uma mensagem como essa que eu estou pregando, Deus pode falar através de um texto da Bíblia, Deus pode falar através de uma música que você esteja louvando, Deus pode falar através de uma pessoa que te trouxe uma revelação, Deus pode falar através de uma oração que alguém faça para você, Deus pode falar de diversas maneiras e diversas formas, porque Ele ainda continua falando com pecadores, como eu e você. Porque se Deus tirar de nós a capacidade de discernir a sua voz, também tirará de nós a capacidade de sermos convencidos dos nossos pecados e dos nossos erros. Portanto, não importa o estado que um homem esteja, ele é capaz de ouvir a voz de Deus. Porque Deus falou com o homem pela primeira vez caído, depois da queda. Agora, a questão toda
não é ouvir a voz de Deus, porque eu penso que isso é um ponto pacífico entre nós. Todo mundo acredita aqui que Deus fala, amém? Todo mundo acredita? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus, eu não estou sozinho. O grande problema do que aconteceu no começo e que se estende aos nossos dias não é o fato de não ouvirmos a voz de Deus, porque eu repito, Deus fala, mas o que nós fazemos com essa voz? Como nós respondemos à voz de Deus em nossa vida? É isso que o texto que nós lemos aqui está nos mostrando. A relação do homem pós-queda com relação à voz que ele ouve de Deus. O que nós fazemos quando Deus fala conosco, olhando para a história de Adão, é o que eu chamo de a maldição de Adão, porque eu penso que infelizmente o que aconteceu com Adão lá atrás, depois da queda, infelizmente ainda afeta a nossa vida até hoje. Eu quero falar sobre esse assunto. O que aconteceu com Adão depois que ele passou a ouvir a voz de Deus depois da queda. Mas eu quero te ajudar esta noite e te dizer como é que a gente pode se libertar dessa maldição. Então vamos para o texto para a gente poder meditar. Há 3 coisas que estão no texto com relação ao comportamento de Adão ao ouvir a voz de Deus depois da queda. Eu quero destacar essas 3 coisas. A primeira é que quando Deus falou com Adão depois da queda, ele olhou para dentro de si. Ele olhou para o seu estado. Antigamente Adão ouvia a voz de Deus e olhava para Deus. Antigamente ele ouvia a voz de Deus e olhava para o Senhor. A partir da queda, o texto diz, em suas palavras, em resposta à voz de Deus, porque estava nu. O que foi que ele fez? Quando Deus falou com ele, que ele ouviu a voz de Deus, ele olhou para ele. Pela primeira vez, diante da voz gloriosa, da voz majestosa de Deus, o homem não olhou para Deus, para aquele que falava, mas passou a olhar para si mesmo. E qual era o estado de Adão? Ele estava nu, e isso representa fragilidade, exposição. Isso representa a ausência da glória que o cobria. Traduzindo em poucas palavras, quando Deus falou com Adão, ele olhou para as suas deficiências e não para aquele que fala. O problema que aconteceu com Adão não é muito diferente com o que acontece conosco hoje, gente. Porque volta e meia eu ouço de pessoas me dizendo que Deus tem falado para elas. Volta e meia nós estamos falando sobre coisas grandiosas e gloriosas de Deus aqui. Só que a hora que a gente ouve a voz de Deus, ao invés de nós olharmos para aquele que fala, porque tem poder para fazer qualquer coisa, nós olhamos para nós. E quando a gente olha para nós, a gente é pecador, falho. Quando a gente olha para nós, a gente é incapaz. Quando a gente olha para nós, nós estamos completamente destituídos da realidade de Deus por causa da nossa realidade. Quantas pessoas já vieram no culto do domingo à noite e ouviram a voz de Deus, e você sabe do que eu estou falando. Quando você saiu daqui, você estava convicta que foi Deus que falou com você, porque ninguém sabia disso. Ninguém sabia o que foi falado. Então você sabe que foi Deus. Só que a hora que você ouviu a voz de Deus, você pensou, não, é isso mesmo, Deus. Agora quando levantar amanhã de manhã cedo, eu vou fazer isso. Eu vou voltar a fazer tua vontade, eu vou te obedecer. Eu vou. Só que a hora que chegou no outro dia, você ouviu a voz da sua consciência te dizendo, quem é você? Você é um pecador. Você acha que Deus falou com você? Olha o teu estado, você está despido. Deus falou que você vai ser um empreendedor. Olha a tua situação.
Deus falou que você vai ser um cantor. Olha a tua situação. Deus falou que você vai prosperar. Deus falou que Ele vai te abençoar extraordinariamente. Olha o que você está vivendo e o que você está fazendo. Desde a queda, o grande problema que a humanidade carrega sob a maldição de Adão é que, ao invés de nós olharmos para o Deus que fala, como olhou Abraão à primeira instância, crendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la, a gente começa a olhar para nós e somos convencidos por nós mesmos de que aquilo que nós estamos ouvindo não pode ser Deus, e se for Deus, eu não tenho capacidade para responder diretamente essa voz. Fala para o teu irmão, isso não acontece com você não, né? Olha bem para a cara do irmão, vê como é que ele está olhando para você assim. Ele até crê, ela até crê, mas sabe qual é o problema? Ao invés de olhar para Deus, olha para si. São descontrolados, Você acha que Deus falou com você? Você acha que Deus, olha seu estado, olha o que você está fazendo. O problema não é o que Deus disse, é para onde você olha depois que ouve a voz de Deus. Fala para o teu irmão, para quem você está olhando? Mas deixa eu acentuar o problema, porque tem gente que de fato ele não consegue fixar o olho de Deus, mas também não quer olhar para si, porque ele pensa que se eu olhar para mim é aí que acabou mesmo. Mas o que ele faz? Olha para os outros. Aí o que os outros diz é uma voz mais poderosa do que aquela quebrada do céu. Deus me falou que eu nasci para ser um adorador. Você? Deus falou? Coisa da tua cabeça. Pergunta ao teu irmão, para quem você está olhando? Teu pai falou a vida inteira que você nunca soube cantar. Tua mãe falou que nada da tua vida ia dar certo. Como é que você acha que vai dar certo agora? Tem gente que quando Deus fala, realmente não olha nem para Deus nem para si, mas olha para os outros. Sabe como chama isso? A maldição de Adão. Não consegue fixar os olhos naquele que fala. Segunda coisa que nós encontramos no texto com relação à voz de Deus sobre Adão na queda. Ele, Adão, ao som da voz de Deus, se omitiu. O texto diz que quando Adão ouviu a voz de Deus, ele disse, desculpa. Segunda coisa, quando Adão ouve a voz de Deus, ele passa a sentir e não a obedecer, porque a partir daquele momento, Adão não é guiado pela voz que fala com ele, mas pelo sentimento que ele tinha no coração. O que foi que ele disse para Deus? Ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo. Talvez você não esteja olhando para a sua incapacidade. Talvez isso realmente não te afete. Talvez você não esteja olhando para as suas debilidades. Realmente, talvez isso não te afete. Mas talvez você tenha medo. E você não consegue obedecer a Deus porque você tem medo de não dar certo. Porque você tem medo do que os outros vão dizer. Porque você tem medo daquilo que os outros vão pensar. Ai, Deus me deu uma palavra, nossa, glória a Deus, eu vou liberar essa palavra sobre a vida daquela pessoa porque Deus mandou. Aí o medo chega e te diz assim, e se ela não aceitar, irmãozinho? Se não aceitar a profecia? Aí o medo te controla. O medo, segundo um escritor que eu estava lendo esses dias, ele está intimamente ligado à nossa estrutura de orgulho. Olha que coisa interessante. Porque o medo que nós temos de ser criticados e o medo que nós temos daquilo que os outros podem pensar sobre nós, também cria um muro de separação entre aquilo que eu posso e o que eu devo fazer.
Tem gente que tem medo de tudo. Ele tem medo de investir porque tem medo de perder dinheiro. Ele tem medo de dar um passo à frente. Tem medo de casar. Ele tem medo de assumir compromisso. Ele tem medo de se envolver profundamente nas coisas. Ele tem medo de tudo. E quando Adão ouviu a voz de Deus, a resposta dele à voz de Deus foi o medo. Assim como muita gente hoje nos nossos dias. Tem gente que tem medo do futuro, mesmo estando traumatizado com o presente. Tem gente que tem medo de seguir adiante, mesmo sofrendo, ancorado no porto da perdição onde está. Desde a queda, muitos de nós temos sido guiados pelos nossos sentimentos, e o principal de todos eles é o medo. Porque o medo não aperfeiçoa, diz a Bíblia. Aquele que teme não é aperfeiçoado, diz a Bíblia. Há muitas experiências que Deus gostaria de dar a você, mas você não pode absorver essas experiências por um único motivo: você tem medo. O medo te controla. O medo controla finanças, o medo controla investimentos, o medo controla a capacidade de liderança, o medo controla a nossa capacidade de fazer coisas que nós nunca fizemos. O medo limita a distância que nós seguimos. Foi a primeira manifestação emocional pós a queda. Foi a maldição que Adão abraçou e que muita gente está vivendo. O Senhor me fizeram uma baita de uma proposta de trabalho. Eu falei, e aí? Mas eu estou pensando se eu vou. Eu falei, por quê? Porque eu estou com medo de não dar certo. Me fizeram uma outra proposta de trabalho, pastor. E aí? Eu acredito que vai ser muito melhor do que eu estou fazendo. Mas e aí? Eu tenho medo de não dar certo. É assim. É assim que Adão fez. Ouve a voz da direção e é guiado pelo medo. Fala para o teu irmão, está acontecendo contigo não, né? Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de casar. Gente, quem foi que casou com o selo da garantia que dá certo? Não existe selo de garantia para dar certo casamento. Só existe uma coisa: o lugar onde tem duas pessoas determinadas e compromissadas, o casamento não acaba. Mas selo de garantia, gordo, já pensou? Esse aqui é o cabra certo, puff na testa, a mulher chega e fala, vou casar com você. Esse aqui é o selo de garantia da mulher que dá certo, puff, a hora que você vai na vou casar com você, não tem selo de garantia. Casamento é responsabilidade. E só casa quem é responsável. Terceira coisa que nós observamos no texto, com relação à voz que Adão ouviu depois da queda. Ele se omitiu. Ele viu a voz de Deus e disse para Deus, ouvi a tua voz, olhou para si, estava nu, tive medo. Próxima coisa que ele fez, me escondi. Foi atrás do arbusto, Davi. Arbusto que Adão achou mas tem gente que tem plantação de arbusto. Como assim, pastor? Eu explico. Toda vez que Deus fala para você o que você tem que fazer, você esconde atrás de alguém ou de alguma coisa. Não é não? Você precisa pegar firme. Você precisa ir buscar Deus. Não, Deus, eu vou. Só que é o seguinte, o meu trabalho, arbusto. Não, você precisa ler as escrituras. Deus, estou cansado, arbusto. Deus tem um chamado para a tua vida, você precisa viver esse chamado. Deus, mas eu tenho minha família, arbusto. Tudo pode ser um arbusto, o emprego pode ser um arbusto, a família pode ser um arbusto, a preguiça pode ser um arbusto,
Qualquer coisa pode ser algo para a gente se esconder, para não fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Ai Deus, eu sou pecador. Isaías arrumou um arbusto na hora. Ai, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí o que Deus fez? Assumiu a omissão dele? Não, chamou o serafim. Vem cá, pega aquela brasa ali, toca na boca daquele cara lá para mim. E o texto diz que quando a brasa tocou os lábios do profeta, os seus lábios foram purificados. Quando eu apresento diante de Deus os meus arbustos, Deus remove. Entenda o que eu quero dizer, o arbusto, para me colocar de volta no propósito. O problema é que eu não quero sair de trás do arbusto. Eu sei que para fazer a vontade de Deus eu vou ter que pagar um preço alto. E é muito mais fácil fazer que nem Adão, se esconder atrás do arbusto, do que ter que encarar a voz de Deus e obedecer. Fala pro teu irmão, não está acontecendo contigo não, né? Adão foi um omisso que gerou uma geração de pessoas omissas. Gente que sabe o que Deus quer da vida delas, mas cada dia tem uma desculpa. Cada momento da história tem uma desculpa. Cada momento da vida tem uma pessoa que é culpado. E quando não é uma pessoa, são as circunstâncias. Porque eu não vou, Deus, porque se eu tivesse feito isso, se eu tivesse estudado, se não sei o que. Para de se esconder atrás de arbusto. Omissão não pode ser a resposta para a voz do Deus que tudo faz. Deus não quer trabalhar com quem se esconde. Deus quer trabalhar com quem se apresenta. Eis-me aqui. Mas infelizmente, a maldição de Adão perpetua. Porque ainda tem gente ouvindo a voz de Deus, olhando para si. Ainda tem gente com medo de fazer aquilo que Deus chamou para fazer, de não dar certo, de ser criticado, de ser julgado. Ainda tem gente escondendo atrás de arbusto, sabendo aquilo que Deus quer da sua vida. Pastor, tem jeito de se libertar de um negócio desse? Tem. Mas antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu te falar algo sobre a voz de Deus. Isaías 55, verso 10 e 11. A gente já vai terminando. Isaías 55, verso 10 e 11, a revista atualizada, diz assim: dá uma olhada no compromisso de Deus com o que Ele diz. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Ou seja, a chuva desce para cumprir um propósito, regar a terra, gerar sustento às plantas que vão dar folhas e frutos e sementes. E essa mesma água evapora com o calor e volta novamente para o céu. Isso é um processo científico isso. Ele diz da mesma maneira, verso 11: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. O que Deus está dizendo? Aquilo que eu falei vai acontecer. A palavra que eu disse vai prosperar naquilo que eu designei. Portanto, uma das maiores crises do ser humano é a luta contra a voz de Deus, que o chama para viver uma vida diferente. E essa voz, ela vai continuar ecoando, porque ela tem um poder para convencer.
Um dia eu falei, eu nunca vou pôr os pés dentro de uma igreja. Quantos falou isso já? Meu Deus, achei que era só eu. Mas a voz não deixa quieto. E cada rolo que acontecia, ou essa voz falava comigo, ela entrava na boca de outra pessoa e vinha me dizer: por que você não vai para a igreja? Já está querendo matar crente já. Eu começava meu ministério igualzinho o apóstolo Paulo, matando judeu, eu ia matar cristão. Os cristãos os judeus se converteram ao cristianismo e estavam matando todos. Vou começar matando o crente. É que perdoa, depois eu peço perdão, fica tudo certo. Brincando. Eu peguei uma raiva de crente, você não tem noção. Tinha um rapaz que ele entrou no circular comigo uma vez, ele foi daqui em Rio Preto, falando alto, no meio de todo mundo, falando de evangelho. O que você pensa? Eu sei que no final da conversa ele já estava mandando ele para o inferno. Você vai queimar no inferno, que não sei o que tem. Eu falei, eu vou, deixa quieto, deixa para lá, eu vou e tal. Mas era uma coisa que se tornou insistente na minha vida e me trouxe para o evangelho. Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz. Mas a maldição de Adão nos afasta da direção da voz de Deus. Tem como a gente lidar com isso? Tem. Como é que a gente vai lidar com isso na nossa vida? Primeiro, você precisa entender que a voz de Deus não pode ser esquecida. Como assim, pastor? A voz de Deus, aquilo que Deus falou para você, não deve ser tratado ou jogado de lado. O termo esquecido aqui tem um sentido de não valorizar. Quantas coisas Deus já falou para nós ao longo dessa trajetória e a gente tem gente que não lembra mais. Quantas coisas Deus já está fazendo na nossa vida, de palavras e profecias que foram liberadas há anos atrás da nossa vida. E olha o que acontece, você não consegue fazer um culto de ação de graças porque você nem lembrava o que Deus tinha falado. Agora, como que eu posso fazer para que a voz de Deus não seja esquecida? E como que eu posso fazer para que essa voz de Deus na minha vida possa ser honrada? Êxodo capítulo 34, verso 27, eu te explico. Mas vamos por parte, porque primeiro eu preciso colocar você para não esquecer essa voz. Deus falou com Moisés e falou com o povo. Agora olha o que está escrito aqui. Êxodo 34, 27. Disse o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Escreve estas. Você tem bloco de nota no teu celular? Pega aí o bloco de nota no teu celular, rapidinho. A não ser que seu celular seja um daqueles antigos que não tem mais, né? Daqueles lá não tem mais. Bloco de nota, teu celular. Quem achou? Não é para apertar o negocinho do WhatsApp, nem do Facebook, nem bloco de nota. Procura a pasta A Voz de Deus aí. Promessas de Deus, procura a pasta. Procura a pasta O Dia que Deus Falou Comigo, procura essa pasta. Agora fala para o teu irmão, você está vendo o jeito que a gente trata a voz de Deus? Tem gente que vai acabar o lanche dessa noite e já não lembra mais o que eu falei. Fala para o teu irmão, não é teu caso. E não é o meu. Agora, eu não anoto o que Deus me fala. Quando Deus libera uma palavra em mim, Ele aciona o mecanismo da fé. Porque quando Deus fala comigo, eu não estou apenas ouvindo a voz, eu estou vendo uma imagem. Deixa eu te dar um exemplo. Deus começa a profetizar na sua vida. Eis que te digo, eu te chamei para ser pastor. Imagens começam a surgir na sua mente. Pessoas atrás de você.
Dependendo da ideia denominacional e cultura, você já se vê com um terno, a gravata. Você começa a se ver pregando, mas ele falou só uma palavra. Porque a mente traduz palavras por imagens. Está comigo? Quando Deus diz, você vai casar, e você não tem uma namorada, você lembra do quê? De uma aliança. Porque a fé produz dentro de nós a imagem do propósito. Agora, como é que eu faço com que a fé que está dentro de mim se torne uma realidade? Escrevo. Quando Deus te diz, eu vou te dar uma casa, ou quando Ele te diz, você vai construir a casa, a primeira coisa que Deus te dá é uma planta. E a planta é a forma externa da fé interna. Está comigo? Quando eu não escrevo o que Deus falou, eu continuo guardando dentro de mim aquilo que Ele disse, e no mundo espiritual, o propósito está pronto, só que ele tem que acontecer no mundo físico. Aquilo que Deus te diz na fé precisa ser trazido para fora de você, porque só opera na realidade. Como é que eu vou fazer com que o propósito de Deus se cumpra na minha vida se eu não levo a sério o que Deus diz? Fala, teu irmão, é sério isso. Mas vamos ampliar a crise? Volta para o texto que a gente está lendo. Você não achou a pasta, bloco de notas aí? Beleza. Mas vamos imaginar que nesse momento, a sua imaginação possa produzir dentro desse bloco a promessa que Deus tem para a tua vida. Eu vou te ajudar. Olha o que foi que Deus falou para Moisés. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 34, 27. Disse o Senhor a Moisés, escreve estas palavras. Agora olha o que foi que ele falou depois. Porque, segundo o teor destas palavras, eu faço uma aliança contigo e com Israel. Segundo o teor destas palavras, segundo aquilo que eu falei e que você escreveu, eu estou assumindo um compromisso com você. A pergunta é, onde é que está escrito mesmo? Onde é que está no bloco de notas? O que Deus falou? Você imagina se Deus nesse momento agora, beleza, coloca o dedo aí no teu bloco de nota, aponta a promessa que eu te fiz. E Deus diz, é segundo o teor dessas palavras. Quer fugir da maldição de Adão? Começa a anotar o que Deus está te falando. Começa a escrever o que Deus diz. Expôs um monte de anotações de coisas que Deus nos falou ao longo dos anos. Depois eu vou compartilhar um vídeo com você. Essa semana nós estivemos lá no terreno. Eu me lembrei de profecias que Deus havia me dito há anos. Coisas que ela até hoje tem anotado. Porque Deus me disse, segundo o teor dessas palavras, eu faço uma aliança com você. Fala para ele, escreve o que Deus está falando. Fala para ele, Deus tem compromisso com aquilo que Ele fala. Como é que a gente escapa da maldição de Adão? Segundo, lembre-se que a voz de Deus não pode ser manipulada. Infelizmente tem pessoas que elas anotam o que Deus diz,
mas elas querem fazer a coisa do jeito delas. Manipular a direção de Deus, gente, pode ser muito pior do que desobedecê-la. Deixa eu te dar um exemplo. Abraão e Sara estão conversando, estavam já esperando a promessa de Deus acontecer na vida deles. Mas Sara era estéril, não podia ter filhos. Abraão também já com o corpo envelhecido. Os dois tomaram uma decisão: olha, vamos fazer o seguinte, eu não posso te dar filho, porque eu estou velha, disse ela. O que ela fez? Que ela falou para ele: faz o seguinte, vamos cumprir o que Deus está falando. Vamos fazer o seguinte, a gente vai, você deita com Agar, e aí ela vai engravidar, e aí ela vai ter um filho, e a hora que Agar ter um filho, nós cumprimos a promessa de Deus na nossa vida. O que foi que ele estava fazendo? Manipulando a vontade de Deus. Qual foi a consequência disso? Ele teve que mandar a mãe e o filho embora de casa e deixou os dois soltos num deserto. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com aquilo que eu tento fazer para manipular a vontade dele. O compromisso de Deus é direto com aquilo que Ele diz. E eu vejo tantas pessoas manipulando a vontade de Deus. Não, eu não vou devolver 10%, não, mas eu vou dar um dinheirinho lá na igreja, uma ofertinha, porque afinal de contas, se eu der uma ofertinha, Deus vai entender. Não, irmão, oferta é uma coisa, dízimo é outra. Oferta é uma coisa, dízimo é outra. Casar é uma coisa, morar junto é outra. Obedecer à vontade de Deus e tentar viver paralela a isso é outra coisa. Nós precisamos aprender, gente, que a vontade de Deus não pode ser manipulada, ela precisa ser obedecida. Deus só pode ter compromisso com aquilo que Ele fala. Quando Deus te disser uma promessa, você e a tua casa me servirão, Deus vai cumprir essa promessa, porque Ele tem compromisso com aquilo que Ele diz. Mas não tente manipular a vontade de Deus. Não faça como Jonas. Deus mandou eu pregar em Nínive, mas se eu pregar é só para pregar mesmo, eu vou pregar em Tarsis. Deus falou: beleza, eu vou visitar teu barco. E quase afundou o barco. Ia morrer mais gente do que ele, porque ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão? Manipular a vontade de Deus. Fala para o teu irmão: não tente manipular a vontade de Deus. Terceiro, para a gente encerrar, como é que a gente se livra da maldição de Adão? Lembre-se que a voz de Deus deve ser o seu testemunho diário. Não existe nada mais poderoso do que falar sobre o que cremos. Não existe nada mais poderoso do que falar daquilo que cremos. Agora deixa eu te dizer algo importante. Quando você externa a sua fé, você atrai pessoas, uns com a mesma fé que a sua, e outros para te perseguir. Mas quem foi que disse que perseguidores são obstáculos para o cumprimento de uma promessa? José contou o sonho dele para os irmãos. Eu fico pensando, tem muita gente: você não pode contar o que Deus te falou, porque você sabe, se você contar para os outros, as pessoas vão começar a ter inveja de você. Quem foi que disse que os irmãos de José foram opositores do sonho? Se os irmãos de José não tivessem vendido José para o Egito, José não teria entrado no palácio depois. Olha o que eu vou te falar, tem gente que vai te alavancar para o propósito, mesmo te perseguindo, porque a Bíblia diz que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Salomão foi construir um templo para Deus. Olha a força do testemunho. Mandou uma carta para Irão, rei de Tiro: você sabe que meu pai não pôde construir uma casa para Deus, mas o Senhor me incumbiu de construir uma casa para ele. Quando Irão ouve aquilo, quem era Irão? O rei de Tiro, o que havia em Tiro?
a melhor madeira do mundo. Sabe o que Irão falou para ele? Eu vou cortar as madeiras para você poder fazer o templo. Nós vamos amarrar as madeiras, colocá-las no rio. Os meus servos vão guiar essas madeiras até o lugar onde você está. Quando chega lá, desamarra as madeiras e usa quanto de madeira você quiser. Você só cuida dos meus servos, dá comida para eles. O que Irão fez? Investiu no sonho de Salomão. Tem gente que também tem um sonho. Deixa eu te contar uma história, rapidinho. Uma irmã tinha um sonho de abrir um restaurante. Pensa numa pessoa que é cozinheira de mão cheia. Só que ela não tinha dinheiro para poder comprar o que era preciso para montar um restaurante. O que foi que ela fez? Foi tomar café com uma amiga. E como ela andava sempre dura, tadinha, ela foi conversar com a amiga, e as duas conversando, ela começou a contar para a amiga: eu tinha uma vontade de abrir um restaurante. Não, e você cozinha bem. Não, eu gosto de cozinhar, eu amo, minha paixão é cozinhar, só que eu não tenho dinheiro para comprar, para abrir um restaurante. E conversando, tinha uma pessoa do lado de lá, só aqui, ó. Só ouvindo. Aí a amiga falou para ela assim: deixa eu ir lá pagar a conta, porque a coitada estava dura de novo, né? Ela levantou para pagar a conta, a pessoa sentou na mesa dela e falou assim: você me desculpa, eu estava ouvindo o que vocês estavam falando. Você cozinha bem mesmo? Eu falei assim: nossa, é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu não sei cozinhar, mas eu também tenho um sonho de abrir um restaurante. Vamos fazer o seguinte: eu vou abrir o restaurante e você vai cuidar do restaurante e a gente vai ser sócio. E abriram o restaurante. E o restaurante prosperou. Mas porque alguém contou um sonho. Gente, Deus mandou você trocar de carro, mas você não conta para ninguém. Como é que quem vende carro vai saber que você precisa de um carro? Às vezes quem está querendo vender o que você precisa está do teu lado. Às vezes a resposta daquilo que você necessita está mais próximo do que você imagina. Mas ninguém é obrigado a saber o que está dentro de você. Precisa saber, ouvir o que você fala. Você tem que falar. Porque é falando que nós atraímos pessoas para somar aos nossos sonhos. Nós não podemos se omitir, gente. Está na hora da gente declarar: ó, Deus falou para mim que vai acontecer isso na minha vida e eu creio. Deixa Deus colocar pessoas na sua trajetória que poderão fazer o teu sonho ser realizado. Pare de se omitir. Fique em pé em nome de Jesus.